Olá, como estão vocês? Em primeiro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Marília Bittencourt Espíndola. Eu sou cirurgiã geral, cirurgiã oncológica, cirurgiã bariátrica. Sou gaúcha, mas moro há 3 anos aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu sou gestora médica do Centro Cirúrgico e do Centro de Materiais Esterilizados aqui do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. É um prazer estar conversando com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade e saúde. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa... Mas antes eu queria contar uma coisa para vocês. Eu sou gaúcha e nasci aí em Osório, tá? Mas só nasci em Osório, tá? Minha família é de Santo Antônio da Patrulha e eu fui muito cedo para Porto Alegre. Então, eu tô no hospital agora, talvez vocês escutem alguns barulhos, tá? Mas a gente vai começar conversando sobre isso. A gente vai conversar sobre saúde e espiritualidade, ou espiritualidade e saúde, vai depender do enfoque que vocês quiserem tomar, e a relação com a vida acadêmica. Mas, na verdade, a gente vai ver a relação disso com a vida como um todo, e não só com a vida acadêmica, tá? Bom, em primeiro lugar, nosso conceito de saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças ou enfermidades. Já o conceito de espiritualidade é a busca do indivíduo de algum significado, de um propósito definido da vida, bem como um conjunto de valores de acordo com os quais uma pessoa vive. Isso é espiritualidade, que não é a mesma coisa que religião. Por exemplo, eu posso ter uma relação de espiritualidade com os meus amigos e não necessariamente de religião, porque juntos buscamos um sentido para a vida. Falando em religião, é um sistema de crenças e práticas observadas por uma comunidade que é apoiado por rituais que reconhecem, idolatram, comunicam-se com ou aproximam-se do sagrado, do divino, de Deus em culturas ocidentais, ou da verdade absoluta, da realidade ou do nirvana em culturas orientais, tá? Então essas práticas descrevem o significado e o propósito do mundo, o lugar do indivíduo nele e as suas responsabilidades, uns para com os outros, para com a própria natureza, para com o mundo, e o estado ou a natureza da vida após a morte. Ou seja, um código moral de conduta dessas pessoas. Essa religiosidade ela pode ser tanto pública quanto privada. Existem alguns textos, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de uma escritora americana chamada Ellen G. White. Ela é a escritora americana mais traduzida no mundo inteiro e a escritora mulher também mais traduzida no mundo inteiro de todos os países, tá? E ela escreve 2 coisas interessantes. A primeira diz assim: assombrosa e maravilhosamente formou Deus o corpo humano e ele nos manda que o estudemos, que nos demos conta de suas necessidades, que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para preservá-lo de danos e contaminações. Depois, em outro texto, ela escreve: nunca será demais lembrar que a saúde não depende do acaso, ela é resultado da obediência da lei. Que lei é essa? Leis de saúde que nós temos em nosso corpo. A questão da religião e da espiritualidade, como isso pode interferir na vida acadêmica, é muito interessante. Existem muitos estudos realizados, principalmente nas últimas 4 décadas, milhares de estudos realizados. Existe um pesquisador americano chamado Harold Koenig. Esse pesquisador ele se dedica basicamente a estudar a influência da espiritualidade, da religião na saúde, não só na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional dessas pessoas. Tá? E eu vou citar alguns estudos científicos muito interessantes aqui para vocês agora. O primeiro deles foi um estudo que pegou 22 outros estudos prospectivos. O que é um estudo prospectivo? É um estudo que começa a estudar um grupo de pessoas agora e vai acompanhando esse grupo de pessoas ao longo dos anos e lá na frente tira alguma conclusão, tá? E viu que quanto mais religiosidade, menores sintomas de depressão no futuro. Outra coisa interessante, que intervenções religiosas faziam com que quem estivesse com depressão ficasse curado mais rapidamente.
E existem alguns conceitos que são muito interessantes, que é o chamado enfrentamento religioso. É como é que eu uso a religião para o meu dia a dia, tá? Então, se eu uso a minha religião no meu dia a dia de maneira positiva, ou seja, a religião me ajuda a passar pelas dificuldades do dia a dia, pelas dores, pelas provas na escola, pelas questões com os colegas, pelas questões com os amigos, pelas questões com os pais, para o pessoal que já está mais no final da escola, pelas decisões em relação ao meu futuro. Se eu uso isso de maneira positiva, se a religião me ajuda a fazer isso, eu estou usando o chamado enfrentamento religioso positivo, que tem benefícios em várias coisas que a gente vai ver agora. Quando a religião ao invés de me ajudar, me atrapalha, ou seja, eu fico com medo que a religião me culpe, ou uma religião que me dá medo de enfrentar ou de encarar o meu divino, o meu sagrado, o meu Deus, ou seja lá o que for. Quando a religião me traz medo, isso traz uma influência negativa nos estudos de saúde. E aí a gente vai para Provérbios e diz que o coração alegre formoseia o rosto e o espírito abatido faz secar os ossos, ou seja, essa questão do medo, da minha ansiedade, de assim, eu falo que eu tenho para os outros uma crença, mas que na verdade aquilo lá no fundo do meu coração não é verdadeiro, isso pode fazer mais mal até do que bem. O que se observou, tá, nesses estudos? Que o envolvimento religioso, ou seja, a extensão em que a religião está integrada na vida da pessoa, se eu vou fazer uma prova, se a religião está ali, eu faço uma oração, por exemplo, eu acredito em Deus, que Deus vai me ajudar a fazer aquela prova, ou vai me ajudar a estudar, ou vai me ajudar a lembrar de alguma coisa, ou vai me ajudar a enfrentar alguma coisa. Então, quanto maior isso, quanto maior essa certeza de que a religião me ajuda, menor a sensação de aflição emocional, eu fico com maior sensação de bem-estar, e depois a gente vai falar, prestem atenção nessa questão do bem-estar, de eu me sentir bem com a religião, tá? Aumenta emoções positivas como esperança e otimismo, diminui o risco de suicídio, que é tão perigoso, tá? E é tão, infelizmente, a ideia de suicídio é tão comum na cabeça do jovem hoje, principalmente nessa época de pandemia, não só do jovem, do adulto jovem, e até de algumas crianças, infelizmente. Mas então, quanto maior a religião é positiva na minha vida, menor eu tenho ideação suicida, ideias de suicídio. Diminui os níveis de delinquência e crimes. Para vocês que são jovens ainda, uma coisa muito importante, diminui o risco de uso de álcool, drogas, e não só isso, naqueles que já estão usando álcool, cigarro e drogas, facilita com que ele pare de usar isso. Então, aquela pessoa que já entrou, infelizmente, nesse mundo, quando ela se envolve religiosamente de uma maneira positiva, ela se torna mais fácil de abandonar essas coisas e diminui os níveis de divórcio lá no futuro. Outras coisas importantes é que tanto o envolvimento religioso privado, ou seja, como eu me relaciono com Deus em casa, sozinho ou sozinha, e como eu me relaciono com Deus junto com o meu grupo que acredita da mesma forma que eu, seja lá qual for a minha religião, né? Quanto mais eu faço isso, melhor a minha imunidade. O que é a imunidade? As defesas do meu corpo. Melhores as defesas do meu corpo vão estar. Outra coisa importante, melhora o funcionamento do meu sistema endócrino, ou seja, os meus hormônios vão funcionar de maneira mais adequada. Melhora a resposta, tratamento para aquelas pessoas que já estão, por exemplo, com HIV. Elas respondem melhor ao tratamento. E previne, então só previne doenças autoimunes, como melhora a resposta a tratamentos de doenças autoimunes. Outra coisa importante em relação à religiosidade, que é a espiritualidade, essa relação minha com o divino. Se eu leio a Bíblia
faço oração diariamente, medito e frequento a igreja, eu tenho um risco muito menor de ter doenças como diabetes, pressão alta, problemas de coração, doenças como Alzheimer ou outras doenças neurológicas, como demências, né, doenças degenerativas neurológicas. Eu tenho mais chance de praticar exercício físico, eu tenho mais chance de ter uma dieta saudável e eu tenho menos chance de morrer por câncer, só por fazer isso, só por ler a Bíblia, orar, meditar e frequentar a igreja. Então, a espiritualidade, ela melhora muito a saúde. E uma coisa muito interessante é que foi um estudo que foi feito em Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, tá? Estudando doutorandos, ou seja, aqueles que estavam fazendo doutorado, fez o ensino fundamental, o ensino médio, fez a faculdade, fez o mestrado, fez uma especialização, fez o mestrado e vai fazer o doutorado. Então, estudando estes alunos, o que eles viram? Que o bem-estar espiritual, lembra que eu falei lá na frente, que o envolvimento religioso aumenta o meu bem-estar espiritual. Esse bem-estar espiritual é um fator de proteção em questões sociais, psicológicas, profissionais, principalmente em momentos tensos de sobrecarga em que vivem os doutorandos, os estudantes do doutorado. Então, a espiritualidade, ela vai melhorar minha saúde física, sim, vai melhorar minha saúde mental, vai melhorar minha saúde emocional, mas ela vai melhorar o meu rendimento acadêmico também, tá? E isso é super importante, porque uma pessoa menos estressada, menos angustiada, mais tranquila, mais focada, né? Ela vai responder academicamente, ou seja, as suas notas serão melhores, a sua capacidade de estudo será melhor, a sua capacidade de raciocínio será melhor e ela vai gravar melhor aquilo que ela estuda. Então, pensem nisso. A gente às vezes escuta muitas coisas a respeito de religiosidade, de que religião não é uma coisa, que a ciência e a religião não se dão bem. E aí eu queria dizer para vocês que isso não é verdade, tá? Existe uma pesquisa que mostra que 51% de todos os cientistas que existem no mundo hoje acreditam em Deus. Sabiam disso? Se alguém disser para vocês que ciência e religião não andam de mãos dadas, vocês podem olhar para essas pessoas e dizer, coitado, não sabe o que é ciência, não tem noção do que é, tá comendo do prato de outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Tá recebendo uma informação com base no que uma outra pessoa falou, mas não foi estudar a respeito. Se a pessoa for estudar a respeito disso, ela vai ver que ciência e religião andam de mãos dadas. Um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de Isaac Newton? Alguns já ouviram, outros ouvirão falar, tá? Mas ele escreveu também muito sobre religião. Talvez até mais sobre religião. Existem vários outros cientistas famosos que escreveram e estudaram e foram muito religiosos. E se a gente for estudar isso, vai ver que assim, a espiritualidade melhora a nossa saúde, melhora. Mas melhora a nossa capacidade de raciocínio também. Aumenta a nossa inteligência também. E melhora a nossa saúde, como a gente já viu aqui, né? Então vai comer melhor, vai dormir melhor, vai praticar exercício, vai pensar melhor, vai ficar mais protegido de coisas danosas, coisas ruins, como álcool, como droga, como cigarro, e vai ter uma qualidade de vida melhor. Quando a gente fala, por exemplo, em longevidade, em viver mais, a gente sabe que a religião está intimamente relacionada a isso.
Mas voltando lá porque a gente estava falando sobre ciência e religião, que eu acho que é uma coisa muito importante de vocês estudarem, tá? Existe um livrinho da Casa Publicadora Brasileira que é bem fácil de ler, chamada Por que Creio? Por que Creio, esse é o nome, Por que Creio? Que são cientistas que mostram por que eles criam nisso, né? E quem tem interesse, por exemplo, por assuntos como criacionismo, né? Quando a gente fala em criacionismo e evolucionismo, a ciência parece ser evolucionista totalmente, e não é, pessoal. Se vocês entrarem no site, por exemplo, da Sociedade Criacionista Brasileira, vocês vão ver discussões científicas ali que eu duvido que algum evolucionista já tenha participado de uma discussão como aquela. Uma discussão científica, com base... Eu tenho mestrado, cheguei a começar o doutorado. Tem horas ali na sociedade que eu digo assim, gente, eu não conheço nada sobre esse assunto. É um assunto científico profundo demais. Então, assim, vamos estudar a questão da espiritualidade, da ciência. Vamos ver, existe um livro muito bom, mas assim, para esse assunto, mas um livro de assunto muito profundo, chamado Medicina, Religião e Saúde, que mostra exatamente isso, que a religião melhora a espiritualidade, né? E a religião melhoram todas essas áreas, não só da vida acadêmica, da vida emocional, da vida sentimental, melhora também, tá? Da vida física, da saúde física, melhora muito isso. Então, é o recado que eu quero deixar para vocês, é isso, estudem muito, porque vale a pena. Estudem temas também para, quando alguém disser alguma coisa para vocês, vão a fundo, vão estudar, vão ler fontes seguras, não leiam, como a gente diz, né, notícias requentadas. Ah, porque o site do jornalista falou tal coisa, vamos atrás, vamos estudar, chamem os professores de vocês, perguntem, questionem, façam isso é saudável também, para que isso aprofunde o conhecimento de vocês, aprofunde a qualidade de vida de vocês. Vocês serão muito mais saudáveis se estudarem bastante e serão muito mais saudáveis em todas as áreas da vida se vocês tiverem uma espiritualidade, uma religiosidade verdadeira e profunda, em que vocês consigam dizer, eu sei em quem eu creio. Quando a gente sabe em quem a gente crê e no que a gente crê, a gente tem benefícios muito importantes, tanto na nossa saúde de todos os aspectos, mas também na nossa qualidade de vida. Que Deus abençoe vocês, um abraço a todos vocês, embora a gente não se conheça pessoalmente, quem sabe um dia a gente consegue ir aí, conversar com vocês pessoalmente, contar algumas histórias legais que possam servir de estímulo para vocês estudarem, não desistirem e abandonarem. Vocês, que realmente Deus possa abençoar vocês e que a espiritualidade e a religiosidade façam parte da vida de vocês. Um abraço e tudo de bom. Prazer. Tchau.